para todos os públicos. Olá pessoal, estamos começando mais um Escola em Minha Casa, Projeto de Vidas. Hoje a aula é Ciências, sou o professor Will e o tema será Biomas Brasileiros. Vamos tratar de dois biomas basicamente. O maior, que é o bioma da Floresta Amazônica, e o que está em segundo lugar, que é o Cerrado. Então, o bioma em geral, você vai tratar basicamente da questão do solo, da fauna, das florestas e também do clima, né? Então, falando em bioma, tem que pensar basicamente essas quatro palavrinhas aí, solo, clima, fauna e floresta. Então, pega o seu caderno e vamos em frente. Bem, pessoal, vamos dar continuidade, né? Falar hoje de biomas do Brasil. A gente sabe que o Brasil possui uma extensão de terra gigantesca, né? O Brasil é considerado um país continental por ter essa grande quantidade de terra. E, se pudéssemos cruzar o país de norte a sul em um só dia, certamente a gente veria que essa extensão é gigantesca, né? Vocês que já viajaram de carro, saiu aí para o sul do estado, para o sul do país, para leste. Quando você faz uma viagem de carro próprio, de ônibus mesmo, você consegue verificar essa extensão. E você passa, né? Quando você passa pelos estados, você começa a ver algumas diferenças, né? Então você observa árvores diferentes, climas diferentes. Então tudo isso vai contribuindo aí para o seu enriquecimento de conhecimento em relação ao que a gente vai chamar de biomas do Brasil. Tá? Muito importante isso. Outra questão interessante é que o clima, né? O clima ele sofre influência dependendo de onde você está, que é o que a gente vai chamar da latitude, né? Ou seja, distância de um ponto da superfície terrestre em relação à linha do Equador. Então, imagina só isso aqui, ó. Imagina que seja o globo, né, o globo terrestre. Você tem aqui, central aqui, ó, a linha do Equador, tá aqui. Linha do Equador, ela passa aqui no centro. Pega um pedacinho do Brasil aqui, tá? Imagina que isso aqui seja o Brasil, tá? Interessante. Então, a distância, vou mudar aqui a cor para a gente verificar melhor. A distância de um ponto na superfície terrestre aqui, ó. De um ponto, botar bem aqui, ó. Um ponto aqui, de um ponto na superfície terrestre. Em relação aqui, ó, em relação à linha do Equador, ó, vou botar aqui a distância, né? A essa distância aqui, nós vamos chamar de latitude, né? Exatamente isso. Então, quando você viaja pelo país, você consegue verificar essa extensão. Para compreender isso, é preciso lembrar que a forma da Terra, associada aos movimentos de rotação, ou seja, o movimento em seu próprio eixo aqui, ó. Então, quando ela faz esse movimento, né? Movimento de rotação, influencia diretamente a distância de distribuição dos raios solares. Então, os raios solares eles vão vir, né? Então, essa rotação faz com que... Deixa eu melhorar aqui esse desenho aqui. Tá aqui, né? Então, você tem um Sol aqui. Então você tem essa volta aqui, né, nesse eixo, né, quando a Terra começa a girar nesse sentido, você tem aqui a distribuição desses raios. Esses raios eles vão chegar em locais aqui mais distantes, ou seja, aqui nos polos, né, em menor quantidade, né, pelo fato da distribuição dos raios. Então você vai ter essas regiões aqui, ó, mais
frias, né? Mais geladas. Então você vai ter muito gelo aqui, ó. Muito gelado aqui em cima, no sul, aqui embaixo no sul, muito gelado aqui em cima no norte. E nessa região central, né, você vai ter uma incidência maior de raios solares. Então por isso que a gente que mora aqui no Nordeste recebe mais luz solar. Por esse direcionamento aqui dos raios solares, ou seja, o Sol está mais direcionado nesse sentido aqui, ó. Ele está mais centralizado, né? Então você tem aqui, você consegue verificar facilmente quando você vai descendo aqui o mapa, ou seja, o Brasil, falando dessa forma, você consegue verificar que vai ficando mais frio, né? Isso é facilmente verificado. Quando a gente vai descendo, você vai ter essa região aqui é mais iluminada, ela recebe mais sol, ou seja, é uma região mais quente. A questão térmica aqui ela é bem mais elevada a temperatura, né? Então a gente tem o quê? Que dessa forma a incidência aqui, ó, a incidência de luz solar tem relação com a temperatura da Terra. Então você consegue ver o quê? Quando você se aproxima, né, do fogão, por exemplo, ele estando ligado, você observa que vai esquentando. Então o Sol ele vai ter uma influência aqui gigantesca na questão da temperatura, né? Você fala, mas a Terra não é esférica, tem um formato esférico, um pouco achatado aqui nos polos, tudo bem, não deveria receber essa distribuição de luz solar ou de temperatura de forma igual? Nesse caso não. Nesse caso não, porque você tem aqui o Sol, né, direcionado aqui para esse centro. Então observe que há uma questão de distância também, ó. Sabe que quanto mais próximo da fonte de energia, seja de geração de calor, você vai receber mais temperatura. Isso é visível, né? Então, essa região aqui, que eu vou indicar aqui, ó, essa região aqui mais central, né? Nosso mapa aqui, né? Você vai ter aqui essa ideia de zona tropical, né? Uma parte aqui ao norte, um pouco ao norte, outra parte um pouco ao sul. Então aqui a gente vai chamar de tropical, zona tropical. E essa outra parte aqui de cima a gente pode dividir em duas também. Então a gente divide aqui e aqui também, né? A gente até feito uma breve demarcação aqui, onde nós temos algo mais temperado. Essa região aqui pode dizer que ela é mais temperada, né? Então uma região mais temperada. Essa região central aqui mais tropical, né? E nós vamos ter aqui na parte de cima a região polar. Polo Norte, Polo Sul, pode também chamar de glacial, né? Então você tem uma relação direta aqui com gelo, né? Com muito frio. Essas duas partes aqui do globo terrestre. Isso influencia diretamente, né, na questão da temperatura. Consequentemente, você vai ter uma influência muito grande, né, muito grande na questão dos biomas. Então, deixa eu apagar aqui essa parte aqui. Os biomas. Então, o que seria o bioma, né? Já que a gente teve uma ideia aqui geral de temperatura, de localização da Terra. Então, o bioma é uma região, imagina assim, o bioma é uma região ampla que apresenta vegetação. Então, vai apresentar a vegetação? Sim, fauna, solo e climas característicos. Então, você vai ter toda essa relação aí de vegetação, de fauna. O que seria a fauna? A questão dos seres, dos animais, né, em geral. Questão do solo, questão do clima, né? Então, o bioma, vou colocar aqui, ó, o bioma, para a gente ter uma ideia geral, o bioma, né? Falou em bioma, você vai pensar em que, pessoal? Eu vou pensar em vegetação, vou pensar em vegetação, o que mais eu vou pensar? Fauna, né? O que é vegetação?
as plantas em geral. O que é fauna? Os animais, né? Os animais em geral. Vou pensar também em quê? Solo, pessoal. O que é solo? A terra, o local onde você pisa, onde o animal pisa, a planta está nascendo. E também, não posso esquecer de uma coisinha chamada clima. Então, clima, né? Tudo ligado aí com temperatura. Clima característico. Então, falou em bioma, a gente vai pensar, lembrar, basicamente, dessas 4 palavras: vegetação, fauna, solo e clima. Então, o bioma está diretamente ligado a esses 4 tópicos, certo? Então, a gente vai tratar basicamente hoje, queria falar com vocês, de 2 biomas bem importantes. Começar com o bioma amazônico, ou a Amazônia em geral. Então, você já sabe que a ideia da temperatura, a distribuição dos raios solares, né, sobre a Terra, você já tem uma ideia aqui, bem fundamentada, do bioma, que vai estar ligado com a questão da vegetação, da fauna, solo e clima. Então, pensou em biomas no Brasil, vou pensar vegetação, fauna, solo e clima. Você fala só no Brasil? Não, não é só no Brasil. A questão é que a gente está falando de biomas no Brasil. Então, mas no geral é assim. Biomas, bioma. Fala em bioma. Você talvez não tinha uma ideia do que seria um bioma, mas agora você tem. Biomas no Brasil, você vai ver as diferentes vegetações, diferentes fauna, diferente solo, diferente clima. Então, a essas diferenças a gente vai modificando aí esses biomas, né, no Brasil. E é interessante, né, começar com esse bioma que é bem conhecido, talvez seja o mais conhecido, né? Falar aqui na Amazônia, né? Tá bem aqui, bem grande aqui. Vou botar aqui de laranja, né? De laranja. Ah, mas não deveria ser verde? Deveria ser verde, né? Mas a Amazônia vem sendo aí bombardeada aí com queimadas, retirada de madeira. Então, tudo isso vai influenciando aí diretamente, né, com essa floresta, que é gigantesca. Essa floresta que ela vai além da sua fronteira. Tá? A fronteira da Amazônia, ela alcança, né, estados que não fazem parte diretamente de lá. A questão da Amazônia é legal, que é um assunto bem interessante a ser discutido e destacado também. Certo? Então, Amazônia ou floresta amazônica, como a gente conhece, é o maior bioma brasileiro, pessoal. Você tem uma ideia. Então, a Amazônia, vou botar aqui, vou mudar essa coisinha aqui pra gente, tá? Como eu já havia falado, né? É o maior bioma. É o maior bioma brasileiro. Tá? Então você observa que isso não é novidade para a gente, né? Mas é importante que você coloque isso na sua mente, que a Amazônia é o maior bioma brasileiro. Por quê? Bem, ela ocupa estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil. Ou seja, basicamente aí 3 regiões: Norte, Nordeste e Centro-Oeste, como eu havia falado anteriormente, que ela ia além do seu espaço, né? Além do seu espaço. Então, poxa, mas no Nordeste tem a Amazônia? Sim. No Centro-Oeste? Sim. No Norte eu já sabia. Você pode até dizer isso. Claro, você já sabia, porque fica no Norte, né, o Central. Mas também não fica só no Brasil, né? Ela vai para além. Então você observa que ela se estende aí por países vizinhos, como Peru, Colômbia, Venezuela e Bolívia, basicamente. Então você observa aí que ela também passa lá em 4 países, né, além do Brasil. Então você observa que a Amazônia é gigantesca. A Amazônia, ela apresenta um clima quente e úmido, né? Você observa que é um local onde chove muito, né, com temperatura média aí de 28, por volta de 28 graus mais ou menos. Vou botar aqui mais ou menos, né?
Não vou nem botar mais ou menos não, botar média só de 28 mesmo, tá? Porque pode causar aí uma confusão de interpretação. Então você tem por volta de 28 graus Celsius. Tá? Não varia tanto, né? A questão de chuva, você tem uma elevadíssima quantidade de chuva por ano. Isso é comum dessas florestas tropicais, né? Então, não há estação seca, embora chuva a maior parte do ano, seja as chuvas mais intensas, no caso, se concentrem nos meses de dezembro a março. Então, você tem uma concentração aí nesses meses, porém, há uma distribuição nos outros meses. Não há uma ausência, né, de chuva nesse período externo a esses meses. Então, você tem que observar que a Amazônia, ou floresta amazônica, como a gente já destacou, é o maior bioma brasileiro. Informações importantes sobre essa floresta: ela está localizada aí na região norte, nordeste, centro-oeste. Ela se estende por outros países. Você vai ter uma altíssima, uma elevadíssima diversidade aí de fauna, de flora. Talvez o clima ele permaneça um pouco mais comum, ele seja um pouco mais conhecido, né, em função dessa temperatura, não ser tão elevada e não ser tão baixa. É uma temperatura em média do Brasil, né? Você observa que 28 graus não é tão estranho para quem mora no sul, nem tão estranho para quem mora no Nordeste. Você fala, mas o Nordeste é um pouco mais. Sim, um pouco mais, não chega a ser tanto. Quem mora no sul é um pouco menos. Claro que temos casos de temperaturas negativas, né, lá no sul, sul-sudeste, mas são casos pontuais, não é sempre, né? Então, quem está no sul, quem está no sudeste, se adapta facilmente a uma temperatura aí de 28 graus. Então, pontos importantes é compreender que já sabemos o que é um bioma e que a Amazônia ela vem ser esse maior bioma com essas várias características, né, que vocês conhecem, né, da floresta. A floresta tem muitas características. Em relação à questão de fauna, né, você observa que há uma gigantesca quantidade, tanto que a procura por essa floresta é grande, né, por busca de novas formas de vida, utilização na medicina, na questão da indústria da beleza, então, etc. São vários ramos que se interessam, né, por esse bioma, porque lá a quantidade de insumo é gigantesca, né? Por isso que essa floresta vem sendo bombardeada aí todos os dias por queimadas, retirada de madeiras, questão do tráfico do animal silvestre, né? A gente tem bastante também, a fauna sofre bastante com isso. E o outro bioma que eu quero destacar também é o cerrado, tá? O cerrado eu vou colocar aqui de vermelho, tá? Cerrado, tá? Então, o cerrado é o segundo maior. Então você tem o primeiro aí sendo a Amazônia, tá? E o cerrado vem ser o segundo maior bioma do Brasil, não? O segundo bioma brasileiro. Bem, ele ocupa aí a parte central do Brasil, tá? Estendendo-se pelo Distrito Federal. Então imagina só que você tem aqui, vou botar aqui, segundo maior, tá? Segundo maior o quê? Segundo bioma, né? Segundo bioma em extensão aí e quantidades também, né? Do Brasil. Ele vai se estender de onde, pessoal? O Distrito Federal, chama aqui só de DF, né? Pelos estados da região centro-oeste, como Goiás, Mato Grosso do Sul, e também por Tocantins e Minas Gerais, tá? Botar aqui MG, tá? Então, passa aí por todos esses estados, né? Então, é um bioma aí que é bem gigantesco, sofreu bastante também com queimadas ultimamente. Se vocês vêm acompanhando aí os telejornais, impresso ou na internet, no rádio mesmo, você consegue verificar que o cerrado
sofreu também com queimadas. Então o Brasil todo, na verdade, né? O Brasil todo sofreu com queimadas. Não foi só questão de Amazônia ou Cerrado, não. A gente teve bastante queimada em várias regiões. Importante estudar esse assunto, tá? Bem destacado. Bem, o clima nessa região é quente, tá? O clima aqui ele não vai ser tão frio assim, ele é quente. Com temperatura média anual por volta de 23 graus Celsius. Então você pode pensar, poxa, mas a Amazônia ela estava com 28 e aqui eu tenho uma média de 23. O que está acontecendo, né? Bem, essa questão da temperatura, quando você fala em média, você tem a questão do range, né? Então você tem aí o ponto máximo, o ponto mínimo, que é um assunto que a gente vai destacar depois, que você vai verificar que lá na Amazônia essa variação não é tão grande, né? A gente vai estudar depois melhor essa questão dessa diferenciação entre os pontos máximos e mínimos, tá? A questão de chuva lá é um pouco menor, né, que a da Amazônia. Isso se explica, né, facilmente. Você observa que na Amazônia você tem uma quantidade maior de árvores, de rio, de água também, né, que essa água vai ser evaporada para depois ser precipitada, né? Então você tem uma quantidade menor do que na Amazônia. Então você tem outra ideia interessante nesse cerrado, pessoal, quero destacar para vocês aqui, é que de maio a setembro ocorre a estação seca. Então já dá para relacionar um pouco com o da Amazônia. Você tinha lá que tem um período mais chuvoso. Claro que na Amazônia chove muito o tempo todo, mas você tem um período que é mais chuvoso. Já no Cerrado você tem uma parte mais seca, ou seja, o período chuvoso ele basicamente ele vai de outubro a abril, né? Então lá no e também com a grande quantidade de intervalos secos, né? Mas mesmo assim o Cerrado ele consegue, né, ter uma fauna riquíssima, né? Você vai ter aí muitos animais que são muito característicos lá do Cerrado. Então eles participam no Cerrado, né? A gente vai verificar que você vai ter a onça pitada, o tamanduá bandeira, né, que ele é muito conhecido nosso. Você tem também a questão dos lobos, né? Os lobos lobo-guará, então você observa que essa região do Cerrado, ela é rica na fauna. Mas só na fauna? Não, você vai ter aí questão também do clima, questão da terra, questão das plantas. Então, o bioma toda essa característica do bioma, todas as características do bioma, eles são voltados para essas 4 palavrinhas que a gente viu lá no começo da aula, né? A questão da formação do bioma. Então, o Cerrado ele vai ter esse título, né, de segundo maior. Ele vai se estender aí do Distrito Federal a Minas Gerais, passa por Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins, né? Ou seja, Tocantins já é bem pertinho aqui do Maranhão, encostado já aqui no Nordeste, né? Então observe que nós temos aí a região Nordeste, ela consegue ter essa proximidade com esses biomas, né? Com esses diversos biomas aí. Então, pessoal, basicamente o que a gente queria destacar inicialmente é na questão do que é um bioma, certo? Isso você já sabe. E desses 2 maiores biomas, né? De forma geral, né? A amazônica, bioma amazônico da floresta amazônica e o cerrado, né? Esses 2 biomas que são biomas gigantescos aqui no Brasil. Eu espero que vocês tenham compreendido a ideia, tenham desfrutado de compreender o que é um bioma, né? Como é formado um bioma, o que faz esse bioma ser diferente, ou seja, basicamente ali a questão da temperatura vai fazer com que haja essa modificação no clima, na fauna, nas florestas, no solo, em geral, né? Em geral, nessas questões voltadas para essas características do bioma. E os 2 primeiros biomas que a gente verificou foi amazônico e cerrado. O amazônico está concentrado basicamente na floresta amazônica, o cerrado está um pouco mais abaixo, região central,
A floresta amazônica também, ela entra um pouco também nessa região, né? Você observou que ela também consegue abarcar ali alguns estados, mas, no geral, a ideia principal é esta, que o Brasil é gigantesco e a gente viu aí os dois maiores biomas. Quais são os dois maiores biomas do Brasil? Amazônico e Cerrado. Agradeço mesmo a presença de vocês, participação aí, escrevendo, observando, e deem uma olhada no livro, façam atividades e até a próxima. Muito obrigado.